Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 18. Filipenses 1, 12 a 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém. A Gazeta de hoje publicou uma matéria que deveria levar a igreja evangélica deste estado a uma profunda reflexão. Quando pesquisado sobre a questão da credibilidade na nossa sociedade, pastores e padres foram colocados como a terceira categoria menos acreditada nos nossos dias. Só perdendo para os policiais e para os políticos. E esta questão é gravíssima, porque não é sem sentido que a sociedade enxerga, avalia e revela a sua opinião. Nós estamos vivendo numa época, na verdade, em que o Evangelho de Jesus Cristo tem sido achincalhado por parte da sua própria liderança que se levanta para proclamar este mesmo Evangelho. Estamos assistindo ao abuso da comercialização do sagrado. Estamos assistindo à distorção da verdade. O Evangelho sendo usado como meio de enriquecimento, onde se bula o Evangelho, onde se sonega o Evangelho, onde se torce o Evangelho, onde se furta o Evangelho do povo, em nome de Deus. E eu gostaria, à luz desse texto, de convidar a igreja para nós observarmos a sublimidade do Evangelho. Notem vocês que o apóstolo Paulo está revelando a partir do verso 12, que a palavra de Deus, o Evangelho, era para ele mais importante do que a sua liberdade pessoal. Ele está dizendo que o Evangelho é mais importante do que a sua própria vida. Não há nada mais importante do que o Evangelho. Não há nada mais sublime do que o Evangelho. Não há nada mais glorioso do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se você, que se diz crente, se diz cristão, que se diz protestante, e não está encantado com o Evangelho, e não tem o seu coração profundamente sensibilizado, envolvido com este Evangelho, é preciso que você faça uma reflexão profunda acerca da sua vida nesta noite. Eu queria levantar aqui uma pergunta. O que é o Evangelho? E com a sua Bíblia aberta,
Você vai notar no verso 12 que o Evangelho é a boa nova para a humanidade. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Notem vocês que Evangelho significa boas notícias, boas novas, grandes notícias. E esse mundo está precisando de boas notícias, não está? Nós estamos vivendo um tempo de desespero. Você nota que um homem que trabalha num órgão público entrega por R$200 segredos de Estado que provocam a maior revolução de atentado neste país, desencadeando uma chacina na maior cidade deste país. Nós estamos assistindo que os criminosos estão comandando os rumos dos grandes centros urbanos. Nós estamos ouvindo notícias de mancomunação, de parceria criminosa das autoridades constituídas com aqueles que vivem à margem e ao arrepio da lei, desta maneira trazendo intranquilidade e desassossego à nossa sociedade. Nós estamos ouvindo de uma corrupção galopante, profunda, endêmica e sistêmica, que toma conta dos poderes constituídos, trazendo uma desesperança para a nação brasileira. Neste país, ouvir a notícia boa do Evangelho é algo extraordinário. Se você perceber, o pecado que entrou no mundo, o pecado que domina as consciências, que domina os corações, que destrói vidas, que traz rupturas na família, que graça na sociedade, trazendo grandes fissuras e abismos. Este pecado trouxe lágrima, traz vergonha, traz opróbrio, traz dor, traz morte, traz sofrimento, traz desventura. O mundo está marcado por notícias más. Os jornais estão empapuçados de sangue. Os telejornais parece que exploram o trágico. Nós vivemos uma sociedade carimbada pelo trágico. E é neste momento, irmãos, que nós podemos oferecer ao mundo boas notícias, o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo se encanta com o Evangelho. Ele diz: eu não me importo com a minha liberdade, eu não me importo com a minha vida, conquanto que este Evangelho seja conhecido, seja proclamado e seja anunciado ao mundo. Que notícia é essa? Que boa nova é essa? E a boa nova de que o Deus eterno, o Deus santo, 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 é capaz de amar o pecador, é capaz de amar o caído, é capaz de amar o assassino, é capaz de amar o traficante, é capaz de amar a prostituta, é capaz de amar o mau caráter, é capaz de amar o homem na situação mais desesperadora e ainda manifestar a este homem o seu propósito glorioso de reconciliar-se com ele, dar-lhe uma nova vida e transformar a sua existência. Esta é a maior boa notícia que nós podemos ouvir. O que é o Evangelho? São as boas novas para a humanidade. Mas o que é o Evangelho? Não apenas o verso 12, olha o verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. Irmãos queridos, a igreja evangélica e a nação brasileira precisa voltar à palavra de Deus.
Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que o Brasil precisa de uma nova reforma. Ou aliás, a igreja evangélica brasileira precisa de uma nova reforma. O que está crescendo no Brasil não é o evangelho. Notem isso, por favor. O que está florescendo e prosperando neste país é um semi-evangelho. É um evangelho místico, sincrético, misturado, com todas as formas de misticismo que fazem e fizeram parte da cultura religiosa deste país desde a sua gênese, desde o seu descobrimento. Estive recentemente no Rio de Janeiro. A região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é a região mais evangelizada do país. Onde está o maior índice de evangélicos do país. Consequentemente, para nossa tristeza e contradição de termos, é uma das regiões mais miseráveis do nosso país. Por quê? Porque nós estamos vendo hoje uma igreja que não tem mais a palavra de Deus como sua base, como seu alicerce, como sua fonte de fé, como sua regra de prática. Nós estamos vivendo um tempo em que o povo está cada vez mais ignorante da verdade, cada vez mais analfabeto da Escritura. E enquanto a igreja de Deus não voltar-se para a Bíblia, para crer que este livro é a palavra de Deus, é o sopro do Espírito Santo, é a palavra de Deus inspirada, é a palavra de Deus inerrante, é a palavra de Deus infalível, é a palavra de Deus suficiente, não haverá nenhuma esperança para a igreja evangélica brasileira e a sociedade haverá de mostrar para nós que então esta igreja não tem de fato credibilidade. Como nos tempos do rei Josias, a palavra de Deus está perdida muitas vezes dentro dos templos. Acabei de ler esta semana um livro de Estevão Fernandes, pastor da primeira igreja batista de João Pessoa, onde ele faz uma análise exaustiva do movimento neopentecostal no Brasil, onde o livro versa sobre a questão de conversão ou adesão. E onde ele mostra que dentro da cultura brasileira, da pagelança indígena, do misticismo romano, do kardecismo europeu e do misticismo afro, esta cultura formou a base religiosa do Brasil. E o que está acontecendo com as igrejas hoje? Elas mudam o rótulo e mantêm o mesmo conteúdo. A pessoa rompe com o Exu, com o orixá, com o seu santo de devoção, mas precisa passar em cima do sal grosso. Precisa usar um galho de arruda na orelha. Precisa comprar o óleo ungido. Precisa pegar a água benta do Jordão. Há poucos dias estava olhando uma igreja e tinha uma placa, uma faixa na igreja. Terça-feira poderosa. Desencapetamento total. O que está acontecendo hoje? A igreja evangélica está ali usando a linguagem afro. Aquilo que hoje, o segmento que mais cresce neste país, chamado IURD, faz pontos de conexão para a fé. Então, para a pessoa ter fé, ele precisa ter a rosa ungida, ele precisa ter o milho ungido, ele precisa ter o óleo ungido, ele precisa ter a pedra do Sinai, ele precisa ter a areia da Palestina, ele precisa ter o mel de Israel, ele precisa de alguma ponte para a fé. E assim, ao mesmo tempo que diz estar pregando o Evangelho, mantém as pessoas prisioneiras do misticismo. Nós estamos perdendo a palavra de Deus dentro dos templos. Não se conhece mais a palavra de Deus. Estamos formando uma geração de analfabetos da Bíblia. Isso é incrível, irmãos, porque nunca na história da humanidade deste país nós tivemos tantas Bíblias sendo impressas. Estive agora, semana passada, com o Mauro, que é o gerente da imprensa da fé, a maior imprensa evangélica deste país.
Ele me diz que roda mais de 1 milhão de Bíblias por mês na imprensa da fé. Nunca nós tivemos tantas Bíblias de estudo. Você tem Bíblia de estudo para adolescente, você tem Bíblia de estudo para criança, você tem Bíblia de estudo para o homem, você tem Bíblia de estudo para a mulher, você tem Bíblia de estudo calvinista, Genebra, você tem Bíblia de estudo na extrema, lá do dispensacionalismo, você tem Bíblia de estudo para o que você quiser. E o povo está cada vez mais analfabeto da Bíblia. Quando o pastor Ronaldo estava pregando em Gana, ensinando a palavra de Deus, ele contou-nos uma experiência que me marcou muito agora em Manaus. Eu não sei se ele já contou esse fato aqui na igreja. Mas ele disse que algumas pessoas vinham de outras aldeias para Coni, onde os missionários da missão ensinavam àquelas pessoas alguns versículos da Bíblia. Eles não tinham a Bíblia ainda como tem agora, o Novo Testamento. Então algumas pessoas vieram 3 dias de viagem para aprender e decorar alguns versículos da Bíblia. Então eles decoravam, iam para suas aldeias e ensinavam aqueles versículos que aprendiam de cor lá nas suas aldeias. E uma mulher veio, aprendeu 3 versículos da Bíblia. E depois que ela guardou, decorou, ela fez a sua viagem de volta para a sua aldeia, 3 dias a pé. No meio do caminho, depois de mais do meio do caminho, depois de 3 dias de viagem, a mulher ia falando o versículo, de repente ela esqueceu um versículo da Bíblia, daquilo que ela tinha aprendido. Ela pegou o caminho de volta 3 dias a pé, de volta para Coni. Quando o missionário a viu, disse, mas por que você voltou? E ela disse, porque eu esqueci um dos versículos. E ele disse para ela, mas você não precisava ter voltado por isso. E ela diz o seguinte para o missionário, a palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida pelo caminho. Ela é muito preciosa para ficar perdida pelo caminho. Voltou por causa de um versículo da Bíblia. Eu li na China, acerca da China, que no período mais difícil da perseguição havia uma única Bíblia disponível para milhares de pessoas. E esta Bíblia ficava dentro de um local, amarrada com a corrente, e fazia-se uma fila imensa para que uma pessoa pudesse ter 10 minutos para ler um salmo ou um texto da Bíblia e dar a oportunidade para outro ler. Hoje nós temos Bíblias e mais Bíblias dentro de casa, enfeitando as nossas estantes, as nossas prateleiras, os bancos das nossas igrejas, e nós estamos perdendo a palavra de Deus dentro da própria igreja. Não há esperança para a igreja, irmãos, se nós não nos voltarmos para a Bíblia. Nós não teremos crentes fortes se nós não nos voltarmos para a Bíblia. Nós não teremos crentes incorruptíveis e irrepreensíveis se nós não nos voltarmos para a palavra de Deus. Terceiro lugar, que é o Evangelho, irmão. Olha aí, por favor, o versículo 18. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Meu amado irmão, o Evangelho é a revelação da pessoa de Cristo. Não é evangelho se não for centrado em Jesus, irmãos. Ouçam as emissoras de rádio, escutem os programas de televisão, leiam as entrevistas dos líderes religiosos hoje. E vocês verão que o foco mudou, que a mensagem é outra. Hoje o evangelho está sendo vendido num pacote econômico. Evangelho hoje tornou-se sinônimo de prosperidade, de cura, de libertação, de riqueza, de sucesso. Mas o Evangelho é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, eu não me dispus a saber nada a não ser pregar Cristo e este crucificado. Não é Evangelho sem a cruz, não é Evangelho sem Jesus. Não há cristianismo que não seja centrado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção numa coisa.
Deus é o ser eternamente feliz em si mesmo. Deus não precisava criar nada para ser Deus e ser Deus feliz. Deus não precisava criar você e nem salvar você para ser Deus e ser Deus feliz em si mesmo. Deus é eternamente perfeito, completo e satisfeito em si mesmo. Deus é trino. O que nos encanta é que este Deus perfeito, que este Deus autoexistente, autossuficiente, por amor, Ele resolveu amar você. Por amor, Ele resolveu traçar um plano glorioso, onde Ele, santo, 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 é capaz de amar infinitamente o pecador. E Deus, numa aliança eterna, num pacto eterno, Ele estabeleceu que Jesus Cristo, seu Filho, haveria de, na economia da redenção, se fazer homem, se esvaziar da sua glória, se humilhar ao ponto mais vil e mais aviltante, e descer a esta terra, e entrar no ventre de uma mulher, e se tornar um bebê, ser enfaixado com panos, ser deitado numa manjedoura, crescer como qualquer criança cresceu, e esta criança que haveria de crescer, tornar-se um homem trabalhador com as mãos calejadas, numa carpintaria, e haveria então de morrer com seus braços estendidos no Calvário, para revelar a você que o Evangelho é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Este é o Deus que ama você. Este é o Deus que revelou a você. É um amor eterno. É um amor deliberado. É um amor imerecido. É um amor sacrificial. É um amor perseverante. O Evangelho é a pessoa do Senhor Jesus. Mas eu quero fazer uma outra pergunta e desdobrá-la para que nós entendamos esse texto. Agora, a pergunta que eu quero fazer não é o que é o Evangelho, mas o que eu posso fazer pelo Evangelho. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Meu coração às vezes se aflige, se inquieta por algumas coisas. Você já parou para perguntar para que você existe? Por que você veio ao mundo? Por que você nasceu? Qual o propósito da sua existência? Será que você nasceu apenas para estudar numa boa escola? Para usar roupas bonitas? Para morar numa casa confortável? Para pegar um diploma universitário? Para ter sucesso na sua profissão? Para constituir uma família? Para que você nasceu? Qual é o grande projeto de Deus na sua vida? Irmãos, às vezes nós nos tornamos cristãos, nós fazemos parte da igreja, e isso não muda nada na nossa vida com respeito ao compromisso com o Evangelho. Nós nos tornamos cristãos, isso não muda nada. Nós não tornamos Cristo conhecido, nós não falamos do amor de Deus para ninguém, nós não temos nenhum engajamento no projeto do reino de Deus, nós não saqueamos o reino das trevas, nós não levamos a boa nova do Evangelho, nós não temos nenhum engajamento no projeto redentor de Deus na história. O que eu posso fazer pelo Evangelho? Em primeiro lugar, eu posso me alegrar quando a providência me leva a sofrer pelo Evangelho. Preste atenção no verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nós estamos vivendo um mundo que não tolera sofrer. É o mundo hedonista, que busca o prazer a qualquer custo, a qualquer preço, a qualquer hora. Paulo diz uma coisa: eu não me importo por sofrer, conquanto que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja proclamado e seja anunciado. O maior projeto da minha vida, o maior prazer da minha vida, o maior alvo da minha vida é que Jesus seja conhecido, é que o Evangelho seja anunciado. E ele diz para a igreja de Filipos: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas, Paulo? Notem comigo. Ele foi perseguido em Damasco. Teve que fugir. Ele foi rejeitado pelos apóstolos em Jerusalém.
Depois ele foi dispensado da obra pelo próprio Deus, que diz: arruma as malas e vai embora, porque eles não vão ouvir você. Ele foi esquecido em Tarso 10 anos. Ninguém olhava para ele, ninguém se importava com ele, ninguém sabia onde ele estava. Quando ele foi para a obra missionária, por direção de Deus, por vontade de Deus, ele foi apedrejado em Listra. Quando ele queria ir para a Ásia, Deus disse: não é para a Ásia que você vai para a Europa. E quando ele entrou na Europa, ele foi preso em Filipos, ele foi açoitado em praça pública, e ele foi jogado num tronco, numa masmorra, com as costas feridas e ensanguentadas. Ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso. Ele que foi com o coração transbordando de amor para Jerusalém, levando ofertas para as igrejas pobres da Judéia, ele é preso em Jerusalém. Ele é escoltado para Cesareia e acusado injustamente. Ele apela para César. E quando ele vai para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Ele chega em Malta e ele é picado por uma víbora. Ele chega em Roma não como um missionário, ele chega como um prisioneiro. E ele diz para aqueles irmãos: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram para o progresso do Evangelho, para abrir portas para o Evangelho. Eu não me importo de sofrer, conquanto que Jesus seja conhecido. Irmãos, nós temos que olhar para a vida nessa perspectiva. O projeto de Deus muitas vezes não é nos poupar de sofrimento, não. O maior projeto de Deus para nós é que Jesus seja conhecido por nossa vida e através da nossa vida. Como é que você encara o sofrimento? Como é que você encara a tribulação? Como é que você encara as dificuldades? Você reclama? Você murmura? Você se revolta? Você se rebela? Ou você pergunta: Deus, como é que eu posso usar esse sofrimento para que Jesus seja mais conhecido, para que o Evangelho seja mais anunciado, para que esta circunstância abra portas para a pregação? Este era o projeto de Paulo. Às vezes nós conhecemos muito e ouvimos muito Charles Haddon Spurgeon, pregador brilhante do século XIX. O homem que mais distribuiu mensagens e sermões naquele século. O que nós não sabemos é o que levou à distribuição tão farta dos seus sermões. A sua mulher ficou doente logo no começo do casamento. Ficou inválida em cima de uma cama. Poucos sabem disso. Que o grande pregador inglês enfrentou uma luta contínua com a enfermidade da sua mulher. E a mulher de Charles Haddon Spurgeon, inválida em cima de uma cama, trabalha de tal maneira que os sermões do seu marido chegassem aos rincões do mundo diariamente e abençoassem milhões e milhões e milhões de pessoas, usando o sofrimento para que a glória de Deus fosse manifesta e para que o Evangelho fosse proclamado. Eu fico olhando para a história de Fanny Crosby. Fanny Crosby foi uma compositora evangélica que ficou cega na 6ª semana de vida. Com menos de 2 meses de idade, Fanny Crosby ficou completamente cega. Mas esta mulher se recusou a ficar com as suas emoções achatadas, com complexo de inferioridade, pensando que a vida tinha sido minada e a razão da existência terminado. Não, essa mulher tornou-se uma brava guerreira, uma cristã ousada. Essa mulher escreveu cerca de 4.000 hinos, que o mundo inteiro canta. Por exemplo, nós cantamos: a Deus demos glória por seu grande amor. Fanny Crosby.
sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Fanny Crosby. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Fanny Crosby. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Irmãos, Fanny Crosby. E ela foi escrevendo hinos que nós cantamos. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvir, a chamar-me com amor. De Fanny Crosby. É tempo, o mestre está chamando já marchar, marchar, confiando em seu amor. Fanny Crosby. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Fanny Crosby. Abençoando milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Talvez o grande lema de Fanny Crosby foi esse: não importa o meu sofrimento, desde que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo alcance milhões e milhões. Irmão querido, quando Deus, pela sua providência soberana, permitir o sofrimento na sua vida, não murmure. Não murmure. Pergunta para Deus: Deus, como é que esse sofrimento pode contribuir para o progresso do Evangelho? Como é que esta dor minha pode fazer com que o meu vizinho conheça a tua graça? Como é que esse sofrimento, Deus, pode fazer com que as pessoas ao meu redor saibam que tu és glorioso e maravilhoso e sublime? Segunda coisa, irmão. O que eu posso fazer para o Evangelho? Meu irmão, evangelize apesar de qualquer circunstância. Olha o versículo 13, por favor. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e se tornaram conhecidas de todos os demais. O que Paulo faz? Ele chega em Roma, prisioneiro, algemado. E alguém podia dizer: está vendo aí, ó? Olha o final deste homem. Pregou para multidões, agora está preso, algemado. Mas Paulo podia dizer o seguinte: eu estou algemado, mas o Evangelho de Jesus não está. Irmão, a palavra de Deus nunca esteve algemada. O que importa não é o pregador, é a palavra de Deus. O que importa não é o vaso, é o conteúdo do vaso. O que importa é a mensagem, não é o mensageiro. O mensageiro pode estar algemado, mas a mensagem é livre e libertadora. E diz o apóstolo Paulo, que enquanto ele estava algemado, e você pode perceber o seguinte, ele estava evangelizando a guarda pretoriana. O que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a nata da soldadesca romana. Eram 16 mil soldados seletos, selecionados. O regimento mais seleto do exército romano era a guarda pretoriana. E todo dia, 2 guardas tinham que ficar algemados, do lado direito e do lado esquerdo de Paulo. E Paulo diz: que coisa maravilhosa a providência de Deus. Eles me trazem para a cadeia, e eu evangelizo os homens que influenciam o palácio. E Paulo foi falando de Jesus. E não tardou para que aqueles guardas começassem a dizer uns para os outros: olha, tem um prisioneiro em Roma que é uma coisa extraordinária. Este homem é algo colossal. Ele está preso, mas ele tem uma alegria indizível. Este homem está preso, mas ele não se intimida com nada. Este homem está preso, mas ele não pode cessar de falar de um Jesus que ele conheceu e que mudou a vida dele. E começa a falar um para o outro e para os seus familiares. E de repente, como uma onda, foi invadindo a cidade de Roma. William Hendricks diz que quando Paulo chegou em Roma, não foi um prisioneiro que entrou pelos portões da cidade imperial, foi o próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo que entrou através de Paulo. Irmãos amados, já pensaram se cada estudante, ao entrar na faculdade, ao entrar na escola, cada funcionário público, cada empresário, cada homem que trabalha na sua atividade a mais variada, ao chegar, chega o Evangelho, ao chegar, chega a cruz de Cristo, ao chegar, chega o Evangelho, nós revolucionaríamos, irmãos, a nossa cidade e o nosso país.
Queridos irmãos, não olhe a circunstância. Veja o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida, por meio dessas circunstâncias adversas. A igreja prosperou com mais intensidade quando ela foi mais oprimida, mais perseguida, mais pisada, mais acuada. Quanto mais o mundo acua a igreja, mais a igreja se torna ousada para pregar a palavra de Deus. Terceira coisa, irmão, o que nós podemos fazer pelo Evangelho? Viver de modo a estimular outros irmãos a pregarem o Evangelho com desassombro. Olha o versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando Paulo chegou em Roma, lá existia uma igreja. E quando aqueles irmãos viram Paulo preso, algemado, pregando, proclamando o Evangelho, isso mexeu com eles. Isso mexeu com o brio deles. E eles disseram o seguinte: Paulo está nos dando uma lição. Se este homem preso prega com tanta ousadia, com tanta alegria, com tanta intrepidez, nós também precisamos nos mexer, nós precisamos nos mover, nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos sair a campo para fazer a obra de Deus. A pergunta que eu quero fazer é esta: você, com a sua vida, tem estimulado outras pessoas a fazerem a obra de Deus? Você é um estímulo, um encorajador, um modelo, um exemplo para que outros façam a obra de Deus? Paulo foi aquilo que alguns estudiosos chamam de um graveto seco. Quando o graveto seco pega fogo, até lenha verde começa a arder. Irmão, influencie outras pessoas a se levantarem em nome de Jesus para pregarem com intrepidez a palavra do Deus eterno. Quarto lugar, olha aí por favor. O que eu posso fazer por amor ao Evangelho? Em quarto lugar, não azede o seu coração por causa de competição. Veja os versos 15 a 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Vamos entender algumas coisas aqui, irmãos, para nós não interpretarmos erradamente esse texto. Paulo não está se regozijando porque essas pessoas estão pregando heresia, não. Paulo jamais se regozijou por alguém pregar heresia. Nós não podemos nos regozijar por alguém estar pregando heresia. Aliás, o apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, que não o evangelho revelado na Escritura, seja anátema, maldição. Paulo não está regozijando aqui pelo ecumenismo, ou seja, vamos unir o gnosticismo, vamos unir o misticismo do panteão greco-romano com o cristianismo e vamos trabalhar juntos. Não, absolutamente não. Paulo não está se alegrando por isso. O que Paulo está estranhamente falando conosco é que tem gente que prega o evangelho com a motivação errada. Me perdoe da expressão pesada, são crápulas. Mas estão pregando o Evangelho. Estranhamente estão pregando o Evangelho. A motivação é absolutamente questionável. Errada. Não é sincera. Mas o que eles estão pregando é o Evangelho. E Paulo diz, olha, eu não vou ficar com meu coração amargurado por causa disso. Eles estão querendo pregar para me suscitar ciúme, para achar que estão fazendo mais do que eu, para ter um relatório mais bonito que o meu. A motivação deles está errada, mas eles estão pregando o Evangelho. Eu não vou ficar atormentado com isso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não nos chamou para competir com ninguém.
Se a igreja do vizinho está pregando o evangelho e está explodindo, louvado seja Deus, nós estamos trabalhando na mesma causa. Se a motivação dele estiver errada, ele vai dar conta para Deus. Mas se o evangelho está sendo proclamado, eu disse, glória a Deus por isso, o evangelho está sendo proclamado. Às vezes, irmãos, nós achamos que o reino de Deus se limita, se restringe, se cinge à nossa denominação. Equívoco. Equívoco. O reino de Deus é maior do que qualquer igreja, do que qualquer denominação. O reino de Deus não tem fronteiras. Onde o evangelho for pregado, onde a cruz de Cristo for anunciada, onde a salvação for proclamada, onde corações forem convertidos, onde pessoas nascerem de novo, onde pessoas receberam o evangelho da graça, aí está presente o reino de Deus. E Paulo diz, com isso eu me regozijarei. Finalmente, como é que eu posso trabalhar para o evangelho, contribuir com o evangelho, cooperar com o evangelho? Veja o verso 16. Eu preciso defender o evangelho. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. A palavra defesa aqui é a palavra apologia, de onde vem a nossa palavra técnica apologética. Preste atenção nisso. Faz parte da vida cristã pregar o evangelho e faz parte da vida cristã defender o evangelho. Agora, para defender o evangelho, precisa conhecer. Não tem jeito de defender sem conhecimento. Se você não estudar a Bíblia, como é que você vai defender o evangelho, irmão? Paulo chegou em Atenas e viu a idolatria na cidade. Ele se revoltou com o espírito de idolatria reinante na cidade. E ele entendeu que naquele contexto de misticismo, de idolatria, de paganismo, ele precisava defender o evangelho. E ele sai pela cidade e vê um altar ao Deus desconhecido, e a partir dali ele começa a falar sobre Deus, o Deus Criador, o Deus da história, o Deus da providência, o Deus encarnado em Cristo Jesus, o Deus da salvação, o Deus que exige arrependimento, o Deus que vai julgar vivos e mortos, o Deus que vai voltar na pessoa do seu Filho. É preciso defender o evangelho. Nós estamos vivendo um tempo complicado, queridos. Está aí agora explodindo no mercado o filme Código da Vinci. Explodiu na Itália. E aí a igreja? Fica acuada, fica com medo. Nós precisamos de gente que responda à altura das loucuras, dos anacronismos, das heresias gritantes, do achincalhamento com a verdade. Gente que se levante em nome de Deus, com a Bíblia na mão, para defender a verdade, defender o evangelho. Há poucos dias explodiu aí a questão do evangelho de Judas. Um pergunta daqui, outro pergunta de lá, um fica desesperado daqui, outro fica desesperado de lá. É preciso que a igreja de Deus seja defensora do evangelho e traga uma resposta clara à luz da Escritura. Nós estamos vivendo o misticismo chamado evangélico prosperar no Brasil, e nós ficamos com medo. Meu Deus do céu, o que vai fazer? Irmãos, a igreja precisa ter clareza. O que é verdade? O que é o evangelho? O que não é o evangelho? A defesa do evangelho. E eu espero em nome de Jesus, queridos, que a igreja, ao olhar para esse texto, para a experiência de Paulo, possa entender que nós não podemos ficar preocupados com aquilo que acontece conosco, aquilo que acontece conosco. Mas dizer, Deus, o que é que eu posso fazer para que o teu nome seja mais conhecido com esta circunstância que eu estou vivendo? No Brasil está sendo disseminada uma heresia nova, que surgiu agora, recentemente nos Estados Unidos, que está ganhando adeptos, chamado openteísmo, ou teísmo aberto. E a ideia é a seguinte: como é que nós vamos explicar Deus diante dos dilemas da história? Dr. Mark Lloyd Jones dizia que agora no século XXI, nós enfrentaríamos um problema, não era a tensão entre ciência e fé, mas entre história e fé.
Aí você fica olhando para a história e diz, meu Deus, mas como é que eu vou justificar Deus com o tsunami? Uma onda de gigante que vem e engole milhares de pessoas e mata e arrasta num turbilhão de lama milhares de pessoas. E aí levantam esses pensadores modernos para dizer o seguinte, não, nós não podemos achar que Deus tem a ver com isso não. Deus, Ele vive cada dia igual a gente. Deus vive cada momento igual você. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não pode evitar o que está acontecendo. Ele chora igual você. Ele sofre igual você. Ele é tão contingente como você. Recentemente teve um congresso em São Paulo para disseminar essa heresia. Despojando Deus da sua soberania, da sua majestade, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, do seu poder e da sua justiça. Nós precisamos de crentes, irmãos, que conheçam a verdade para não caírem nesta rede da mentira e do engano. Eu espero em Deus que esta igreja seja uma igreja bíblica. Uma igreja que tenha vida. Uma igreja que tenha compromisso. Uma igreja que tenha santidade. Uma igreja que aproveite as oportunidades para pregar o Evangelho. Eu espero em Deus que cresça nesta igreja uma juventude santa. Que na mesma medida em que avança na universidade, na academia, com brilhantismo, como só ia acontecer entre nós. Que também no mesmo nível, que estude a palavra de Deus, com profundidade, com seriedade, com vida santa. Eu disse ontem no jantar dos jovens, a nossa liderança está ficando com os cabelos brancos. Em breve, terá que passar o bastão. Para quem passaremos o bastão? Até que ponto você, moço, você, moça, está se preparando diante de Deus para ser um baluarte? Para fazer o que Timóteo fez quando Paulo tombou debaixo da guilhotina romana. Paulo entrega para ele o bastão e ele prossegue nesta carreira brilhante, pregando o Evangelho. Ele era moço, ele era doente, ele era tímido, mas ele abraça aquele bastão para continuar a obra de Deus. Nós não podemos embarcar, irmãos, nesta onda de um cristianismo sem sabor, sem conteúdo, que apenas muda o rótulo, mas não tem nenhum conteúdo positivo lá dentro de Evangelho. Queridos irmãos, sejamos uma igreja comprometida com a palavra, comprometida com o Deus da palavra, comprometida com vida santa, com vida de proclamação deste Evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos levante, que Deus nos desperte para a glória do seu nome. Amém.